Bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui Antônia Skywards novamente para mais uma reflexão de episódios diários. Obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, pela nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Muito bem, meus caros, vamos continuar aqui com as nossas leituras, nossas reflexões. Pois bem, vamos ao capítulo 4, a irritação. Ao sair do lar, defrontas os problemas da condução e do trânsito na busca da tua oficina de trabalho. Transportes abarrotados, pessoas rudes, multidões apressadas, violência pela disputa de lugares, ruas e avenidas movimentadas. Se chove, emperra o trânsito e as dificuldades se ampliam. Se faz sol, o calor produz mal-estar e as reclamações promovem aborrecimento. Se dispões de veículo próprio, não te podes mover conforme gostarias, pelas vias de acesso em congestionamento crescente. Todos têm que chegar a tempo. O relógio não para. Os que se atrasam pretendem recuperar os minutos perdidos e atropelam os que estão ao lado ou à frente. A irritação chega e se instala, perturbando-te e levando-te a competir também com os agressivos. As buzinas produzem bulha, os semáforos te interrompem a marcha, e tudo parece estar contra os teus propósitos. Mantenha calma. Amanhã propõe-te a sair de casa mais cedo. A tranquilidade de todo um dia merece o teu investimento de alguns minutos. Não te irrites, portanto, evitando os perigos da ira, que instala desequilíbrios graves que podem evitar. Esse capítulo, muito curto, a benfeitora nos fala de problemas cotidianos, sim, que nós passamos. Por exemplo, como sair de casa para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para o médico. E realmente nós passamos por isso, sim. Condução cheia, pessoas rudes. Muitas vezes nós também acabamos nos irritando com as pessoas, nos irritando com tudo. É muito comum. E o que a gente pode fazer aqui? Procurar sair um pouco mais cedo, levantar um pouquinho mais cedo. A gente geralmente pega o despertador do celular e fica 5 minutos, né? A gente vai passando aos pouquinhos até se atrasar. Mas estar um pouquinho mais adiantado numa cidade grande como São Paulo, ou qualquer outra cidade do país, sempre vale muito a pena. Uma forma da gente, vamos dizer, se preservar um pouco da irritação. E aqui é muito engraçado. Se chove, emperra o trânsito, as dificuldades se ampliam. Nós bem sabemos. Se faz calor, nos irrita. Muitas vezes, quando está muito frio, tudo que é demais sobras. E aqui? Aí a gente procura compensar esse atraso, metendo os pés pelas mãos, tudo que a gente tem que fazer. E aqui, a irritação chega e se instala, perturbando-te e levando-te a competir também com os agressivos. Porque, como nós estamos numa psicosfera doentia, então a gente percebe que a gente acaba entrando naquela vibe, a gente fica ali também, sabe, super irritado, correndo. E já vivemos uma sociedade materialista, utilitarista, imediatista. Então a gente precisa se preservar bem com isso. É muito difícil não ser competitivo no mundo em que vivemos, lógico. Mas eu acredito que aqui esteja de nós fazermos isso de uma forma mais digna, uma forma a não passar por cima do outro. Vivermos em sociedade de uma forma mais humana.
Aqui eu vou bem curtinho esse trecho e hoje eu vou fazer a leitura de mais um capítulo. Aqui basicamente a benfeitora está falando sobre a pressa, né, que a gente fica muito pilhado para fazer as coisas, para chegar rápido, e muitas vezes a gente acaba provocando acidentes ou nós mesmos acabamos sendo vítimas de um acidente que poderia ser evitado, mas por conta dessa pressa que a gente está. Eu nesse momento estou fazendo fisioterapia e já encontrei algumas pessoas que se acidentaram por causa da pressa. No ônibus, andando na rua, foi fazer alguma coisa e acabou se acidentando. E às vezes alguns minutos acabam rendendo semanas de fisioterapia. Aqui, não te irrites, portanto, evitando os perigos da ira, que instala desequilíbrios graves que podes evitar. A ira e a irritação, elas causam problemas em todos os sentidos, porque ela mexe com o seu emocional, ela mexe com o seu físico, ela mexe com o seu espiritual também. Pode perceber que quando nós estamos irritados, acabamos atraindo outras pessoas e outras situações que acabam nos irritando ainda mais. E muitas vezes, por irritação, a gente acaba comprometendo, dificultando uma situação que já nos era adversa. A gente acaba tornando muito pior. Isso me lembra muito um trecho que eu estava lendo sobre as provas que nós passamos, as causas das aflições, que muitas podem ser de outras vidas, mas muitas causas são ocasionadas nesta vida mesmo. Porque a forma como nós agimos, a gente acaba complicando muitas situações para nós, contra nós mesmos. A ira, a raiva, a irritação, ela nos faz doer o estômago, doer a cabeça. A gente acaba atraindo irmãos infelizes, encarnados e desencarnados. A gente tem problemas de estômago, vários, realmente, às vezes por um momento de ira, e às vezes a gente mantém esse estado de coisas durante muito tempo, nós acabamos ocasionando graves problemas de saúde e também problemas espirituais. Pois bem, como se diz, não somos santos, né? Não somos monges, mas tudo precisamos fazer para lidarmos com a ira. Não apenas engolir e achar que está tudo bem, sendo que você está vivendo por dentro. Mas procurarmos trabalhar meios para que possamos lidar com a raiva, com a irritação. Cada um à sua maneira. Eu sempre penso que buscando auxílio nas obras de Jesus, nas obras espiritualistas, no Evangelho de Jesus, é uma espécie de profilaxia contra esses momentos rudes que nós passamos. Nós, no nível que nós estamos, nessa evolução, nós não conseguimos nos manter conectados todo o tempo. Mas, na medida do possível, vamos fazer o nosso melhor para que a gente lide com a raiva, com a irritação, com a pressa, procurando nos preservar. Então, fica aqui a nossa reflexão sobre esse capítulo, né, o 4, a irritação. E eu vou fazer a leitura também do capítulo 5, o trabalho. Após a tensão experimentada no trânsito sufocante, chegas invariavelmente ao local de trabalho com mau humor, cansaço ou indisposição. Relacionas, então, as necessidades que deves suprir e sofres sob a conjuntura que se te impõe do trabalho diário.
Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes, usufruindo benefícios da vida que nunca te chegaram, e a amargura começa a aninhar-se no teu sentimento doído. Evita cair no desalento, face à insinuação falsa. O trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. Então vamos à reflexão do 5º capítulo. Então, nesse primeiro momento que nós passamos, que chegamos ao nosso trabalho, à faculdade, irritados, com pressa, atrasados, então já estamos tensionados, chegamos no trabalho. E muitas vezes no trabalho nós não reconhecemos ali o nosso meio de progresso. Então nós chegamos tensos, preocupados com o que temos que fazer, com todas as demandas, com todas as exigências, e nós sabemos que o nosso trabalho é extenuante, ele é exigente, cada vez se pede mais e mais, né, de nós. Então, por muitas vezes, nós acabamos fazendo o nosso trabalho de mau humor, indispostos, de má vontade, tratando os outros de qualquer forma, sem consideração. Um sentimento muito mesquinho de vingança quando vamos fazer o nosso trabalho. Então a gente quer fazer de qualquer jeito, quer fazer com pressa, faz o nosso trabalho de olho no progresso do outro, achando que o outro está ganhando alguma coisa extra, usufruindo de algo que você não tem. Isso acontece muito em grandes corporações e mesmo em pequenos lugares também. Isso gera muita inveja, muita maledicência. Quantos locais de trabalho são envenenados por queixumes, críticas ácidas? Não, lógico que o que precisa ser mudado é necessário ser conversado. É necessário uma conversa franca, uma conversa direta, sem azedume ou deboche. Mas o que vemos também é muitos locais de trabalho que foram envenenados pela fofoca, pela maledicência, pela inveja, pelo egoísmo, onde um quer passar por cima do outro, onde um se acha melhor do que o outro, onde se critica o outro porque é chefe e se trata o auxiliar de limpeza de qualquer jeito, como se fosse um funcionário menos importante numa empresa. De onde foi que nós tiramos isso, meu Deus? De onde foi? Como eu digo, o supervisor, o coordenador, eles têm nome. O auxiliar de limpeza é o tio, a tia da limpeza. Bom repensar isso. E esse tipo de comportamento ácido no trabalho, beligerante, ele acaba trazendo um desalento, ele simplesmente contamina o local de trabalho, onde os funcionários acabam trabalhando de má vontade, de mau humor. E muito daí vai dando depressão, síndrome de burnout, as ansiedades e tantos outros problemas. As pessoas estão adoecidas emocionalmente, mentalmente elas estão adoecidas. É uma realidade. Porque o que acontece é assim, nós não precisamos do trabalho. O trabalho é bênção. É com o trabalho que o trabalho nos possibilita o convívio social, o servir ao outro, aprender, desenvolvermos as nossas capacidades intelectuais. No trabalho,
Nós estamos sempre em contato com o outro. O outro pode ser o colega de trabalho, em que nível hierárquico ele estiver. As outras pessoas, os clientes, né, as pessoas de fora. Seja, se for numa escola, você vai lidar com alunos, pais de alunos. Em outras empresas, se você terá outros tipos de clientes, sempre lidaremos com pessoas. Como nós lidamos com as pessoas faz toda a diferença. Isso parte muito do princípio de como lidamos com nós, conosco mesmo. Como lidamos conosco é a forma como nós vamos lidar com os outros. Se eu me trato mal, se eu me tenho desprezo, é muito provável que eu também vá tratar o outro da mesma forma. Ou então eu vou me achar muito superior, muito importante, e vou querer tratar o outro de qualquer jeito, porque eu me acho melhor. Aí eu pergunto de novo, de onde foi que nós tiramos isso? É lógico que do nosso espírito milenarmente egoísta. Mas nós sempre podemos mudar. E o trabalho faz parte da lei do progresso. Não há como vivermos sem trabalho. Tudo que nós temos é graças ao trabalho. É da nossa força intelectual, da nossa força física, que nós podemos angariar recursos para fazermos o que é necessário. Então nós precisamos honrar o nosso trabalho. Lógico, estaremos cansados fisicamente, estaremos cansados emocionalmente, nos estressaremos, nos cansaremos fisicamente. É absolutamente normal, isso faz parte do nosso tempo que nós estamos aqui. E trabalharemos sempre aqui e no além. A natureza do trabalho é que muda. Mas igualmente é importante. Nenhum espírito, em nenhuma das moradas do nosso Pai, evolui sem trabalho. Porque o trabalho nos leva ao aprendizado, ao contato com os demais. Nenhum homem vive para ser isolado como uma ilha. Então nós precisamos repensar como nós vemos o nosso trabalho, aquele ambiente que nós vivemos. Seja que trabalho for, numa fábrica, numa loja, numa escola, numa empresa, não importa, mas faz muita diferença como nós encaramos. Veja, busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho. E cada um de nós temos uma motivação. Desde as motivações mais imediatas, por exemplo, motivação porque está juntando dinheiro para comprar um carro, um apartamento, uma casa, um computador, um celular, o que não importa. Renovando-te nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. Os seus melhores empenhos. No meu trabalho, eu passo muitas vezes por uma situação que realmente eu me sinto muito grata. Eu gosto muito do que faço. E muitas vezes, quando eu termino o dia do meu trabalho, eu vou embora, somente quando está aquele finalzinho de tarde, estou cansada, muito cansada, meus pés doem muito no final. E aquele finalzinho de tarde, os últimos raios de sol, principalmente quando é outono, né? Outono, inverno. E eu agradeço a Deus pela oportunidade do trabalho. Eu estou cansada, sim. Eu estou mentalmente cansada. Eu não vou sair mais naquele dia, porque eu estou muito cansada. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade do trabalho que me permite colocar o pão na mesa, sustentar a minha família. Tudo que eu tenho é esforço do meu trabalho. Ainda que seja pouco, ainda que não seja tanto quanto eu queira.
mas é importante. Então, nesse momento, emocionalmente, eu me sinto emocionalmente grata. E veja, o teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. Então, nós devemos agradecer, sim. Não importa que trabalho você esteja fazendo. Todos nós, em algum momento ou em vários, já passamos pelo flagelo do desemprego. E nós sabemos muito bem o que é. Conhecemos o flagelo de você começar uma semana sem saber para onde ir, buscando. Sabemos o quanto é emocionalmente estressante, estraçalhante. Então vamos agradecer pelo que nós temos. Então aqui nessa reflexão de hoje nós tivemos sobre irritação e observar essa irritação para nos preservarmos. E vamos repensar o nosso trabalho, o quão importante é. Nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, ela tem sido muito feliz em todas as suas mensagens, nunca escapando à realidade. A forma como nós percebemos essa realidade é que é algo muito pessoal. Que possamos enxergar a realidade da vida com os olhos da alma, de um espírito imortal. Porque nós sabemos muito bem que quando nos vemos enredados pelos problemas, pelos dramas pessoais e familiares, nós nos desesperamos, nós sentimos medo, nos sentimos vulneráveis. Para esses momentos, eu digo de coração, reforçar as nossas preces, o Evangelho no lar. Para aqueles que fazem semanalmente, dependendo do que estejam passando, reforcem o Evangelho diariamente. Os passes virtuais, um tratamento numa casa espírita, ou então um tratamento, um acolhimento espiritual no lugar onde você frequente, independente de religião. Meus caros, muito obrigada por hoje. Essa foi a nossa reflexão sobre esses 2 capítulos da nossa querida Joana de Ângeles. E nos vemos no próximo vídeo. Muita paz, muita saúde e muita luz a todos. Que assim seja, que Jesus nos abençoe.